campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje a gente vai contar então uma história diferente, uma história em forma de poema com rimas. É uma história curtinha, mas muito bonita. É a história da Kate Portela, ela que escreveu esse livro. Então era uma vez um garotinho chamado Paulinho. O Paulinho, ele tinha um bom coração. Ele era um garoto muito querido, muito animado, divertido, mas ele gostava de fazer malcriação. O Paulinho era danadinho. Ele tinha também muitos amigos do coração, amigos do peito, que estavam sempre com ele. Mas na hora de fazer as coisas, o Paulinho queria que tudo fosse do seu jeito, não queria que fosse do jeito dos amigos. Ele gostava também de cantar uma canção. Ló, 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 ló. Mas ele reclamava de montão. O Paulinho estava sempre reclamando. Nada para ele estava bom. Ele tinha também um irmãozinho mais novo, pequenininho. E ele gostava muito desse irmãozinho. Mas na hora de brincar e na hora de jogar, ele jogava sozinho. Ele não chamava o irmãozinho para brincar com ele. Ele gostava de brincar sozinho, sem ninguém por perto. O Paulinho era muito amável, ele era bem afetuoso, adorava distribuir beijo. Mas na hora de dividir o pão de queijo, ele comia tudo sozinho, não queria dividir com ninguém. E o Paulinho foi pensando. Ele se deu conta que faltava encontrar alguém na vida dele, para ele poder ir mais além, para ele poder crescer, evoluir. Ele precisava mudar, né? Desse jeito não dá mais para viver. Até que ele conheceu um menino, um garoto, um amigão, simplesmente divino, hein? Quem será que é esse amigo do Paulinho? Filho de Maria, filho de José. Quem será que é, hein? Acho que todo mundo já sabe, né? E o Paulinho, quando conheceu esse menino, se encheu de fé. Nosso amigão Jesus, né? E o Paulinho, ele se esforçava cada vez mais, porque ele queria ser um bom rapaz, ele queria mudar, queria evoluir. Só que às vezes ele acabava falhando, né? Falhava, ficava triste, mas ele não desanimava. Ele sabia que ia ser difícil para ele mudar, mas ele não desanimava. Ele montava no seu cavalinho e repetia baixinho: Jesus é o meu caminho. E saía bem feliz por aí. Jesus, né? O nosso amigão de sempre, né? O Paulinho, ele tinha muitas qualidades, só que ele se perdia no meio dos sentimentos dele, né? Ele era um pouco egoísta, reclamão, não gostava de dividir as coisas. Só que ele começou a ficar frustrado, né? Que as coisas não davam certo e ele não sabia o que fazer para melhorar. Até que apareceu o nosso amigão aqui, Jesus, nosso amigão que está sempre com a gente. E assim é com a gente mesmo, né? Assim como o Paulinho, a gente também tem alguns sentimentos que não são muito bons e a gente não sabe o que fazer para melhorar, né? O que será que são esses sentimentos? Às vezes a gente fica com medo, né? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E será que a gente fica com raiva? A gente fica, né? Não faz as coisas do jeito que eu quero. Que coisa! E será que a gente fica ansioso, pensando como é que vai ser amanhã? Uma ansiedade, um medo, né? São tão parecidos. E a tristeza? Será que a gente sente tristeza também? Às vezes a gente não acorda meio choroso, melancólico, né? E o que será que a gente pode fazer para melhorar? Para transformar esses sentimentos? Esses sentimentos, eles fazem parte da nossa vida. A gente precisa desses sentimentos para crescer, para evoluir.
E a gente não consegue fazer com que eles desapareçam, mas a gente pode transformar eles, né? E com Jesus, nosso amigão, as coisas ficam mais fáceis. Foi o que o Paulinho fez. Quando ele conheceu Jesus, começou a fazer algumas orações, começou a conversar com Jesus, foi transformando tudo isso. E esses sentimentos de tristeza, de raiva, foram se transformando. Olha que legal, hein? Isso a gente precisa aprender a fazer na nossa vida, né? A gente sabe que é difícil, mas a gente consegue. Transformando a ansiedade em calma, o medo, em que será que a gente pode transformar o medo? Em coragem, né? A gente precisa de muita coragem para viver, para ir em frente, fazer as coisas que a gente precisa. Então, que Jesus sempre possa estar com a gente, sempre possa nos intuir, nos inspirar, nos ajudar a lidar com esses sentimentos, né, que estão dentro do nosso coração, fazem parte da nossa vida, mas que a gente possa transformar esses sentimentos em coisas boas, para que a gente possa evoluir, crescer e aprender sempre. Muito obrigada, Jesus, meu amigão, fica sempre comigo, me ampara e me protege. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.